gente vai começar a nossa live de hoje. Hoje o nosso tema é como raciocinar no tratamento de prolapsos dos órgãos pélvicos lá no pós-parto. Eu resolvi trazer esse tema para essa live de hoje porque a gente aprende muito sobre incontinência urinária de esforço. Só que quando chega no tratamento do prolapso, quando a gente está começando principalmente, a gente fica com muitas dúvidas. Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que seguir esse acompanhamento com a minha puérpera? O que eu vou poder fazer ali naquele pós-parto? Então é isso que a gente vai discutir hoje. Tudo que eu vou trazer aqui para vocês é baseado em evidências científicas super atuais, 2020, 21, 22. São temas que vêm sendo discutidos de uma forma constante aí na literatura, o que é muito bom, né? Quanto mais atualizações, melhor vai ser para a nossa área, né? Mais coisas a gente vai observando ali que tem efetividade ou não tem. Então hoje eu vou trazer para vocês as evidências mais atuais sobre prolapso. Então primeiro eu quero trazer para vocês o que embasa o nosso trabalho na prevenção e no tratamento de prolapsos de órgãos pélvicos. Então a teoria integral, ela representa o fundamento do nosso conhecimento atual sobre o desenvolvimento de prolapsos de órgãos pélvicos. Ela foi publicada por Peter Petrus lá em 1990 e ela é a pedra angular da nossa compreensão do surgimento desse prolapso, bem como para a gente definir um tratamento. Então a teoria integral, se você não escutou ainda falar sobre esse assunto, depois já anota depois para pesquisar sobre isso. Então, de acordo com essa teoria, prolapsos de órgãos pélvicos e os sintomas relacionados, eles resultam de um excesso de frouxidão do tecido conjuntivo vaginal e dos seus ligamentos de sustentação, sendo que o principal componente da fáscia desse assoalho pélvico, dos ligamentos, é o colágeno. E os músculos do assoalho pélvico, eles puxam para trás dos órgãos pélvicos e a fáscia do assoalho pélvico em 3 direções diferentes, fornecendo apoio e manutenção ali da posição correta, da posição anatômica desses órgãos. Os ligamentos e a fáscia, elas podem ser representadas como uma ponte pêncil. Imagina uma pontezinha ali. E os órgãos pélvicos estão em cima dessa ponte, onde a resistência desses ligamentos vai depender ali, a resistência de todas essas faixinhas, né, da suspensão dessa ponte vai depender desses ligamentos. Então eu tenho ali a ponte, mas eu tenho ligamentos prendendo essa ponte para que os órgãos pélvicos permaneçam naquela posição. Só que eu também tenho o assoalho pélvico aqui embaixo dessa ponte. Então a gente depende principalmente da suspensão desses ligamentos, mas os músculos do assoalho pélvico, eles vão auxiliar esses ligamentos para que eles não sobrecarreguem. Então, por exemplo, uma lesão, um dano nesses ligamentos vai fazer com que tenha um colapso dessa ponte, então essa ponte ela vai suspender e quem vai ter que dar conta de desses órgãos, o peso desses órgãos, vai ser a musculatura de assoalho pélvico. Então a gente tem que pensar aqui, se o ligamento eu não consigo recuperar, né? Por exemplo, a minha paciente ali no pós-parto, ela teve um expulsivo prolongado e uma lesão grande daquele assoalho pélvico. Muito provável que ela teve uma lesão ligamentar. Então ali, agora, naquele momento, quem vai sustentar os órgãos pélvicos vai ser a musculatura de assoalho pélvico. Quem vai dar
conta daquele dano, daquela alteração ali daquele ligamento, vai ser o assoalho pélvico. Então, nosso papel no pós-parto, principalmente relacionado aí ao prolapso de órgãos pélvicos, ele é fundamental, porque sem essa musculatura, mesmo que tenha sido uma lesão em apenas um ligamento, com o tempo esse órgão vai descer. Se essa musculatura tá hipotônica, tá com alteração de força, de função, esses órgãos vão descendo. E com isso, esse prolapso, que ela estava ali no pós-parto com prolapso grau 1, daqui a alguns anos ela pode ter um prolapso grau 4, porque ele vai piorar ao longo do tempo. A gente tem a ação da gravidade, a gente tem as atividades de vida diária, por exemplo, até na academia, uma paciente jovem, ela vai piorar aquele quadro de prolapso pela falha também da musculatura de assoalho pélvico. Então, primeiro ponto aqui para raciocinar nesse tratamento: trabalhar a musculatura de assoalho pélvico é fundamental para garantir o suporte desses órgãos, trabalhando em conjunto com esses ligamentos. Então, não dá para trabalhar ali com a paciente só deitada, né? A gente já vai começar a pensar sobre isso. Eu preciso fazer com que ela também ative aquela musculatura em pé, até porque a ação da gravidade vai levar esses órgãos para baixo e os ligamentos que já estão com dano, com uma alteração ali, vão cada vez mais descer, né? Cada vez mais ficar frouxos e levar esses órgãos para baixo. Então, uma lesão ou enfraquecimento dos ligamentos desse assoalho pélvico, eles vão causando uma herniação desses órgãos de acordo com a localização do ligamento afetado. Então, eles vão invadir a parede vaginal, né? Hoje a gente tem uma nomenclatura aí atual falando de prolapso de parede vaginal anterior, prolapso de parede vaginal posterior e prolapso de ápice vaginal, porque o órgão ele vai invadir esse canal, né? Hoje a gente não fala mais prolapso masticocéleo, prolapso de bexiga, porque a gente sabe que é a parede que está descendo. Claro que é o órgão que está invadindo, mas para a nomenclatura é a parede que está descendo. Outra teoria que a gente tem aí, que foi criada por Delancey, e ela também justifica essa teoria de Petrus, ela reconhece que os tecidos conjuntivos, a fáscia de assoalho pélvico e os ligamentos são responsáveis por segurar os órgãos pélvicos no local, então na posição anatômica, e que uma lesão em cada nível de suporte vai causar um dano a uma área específica. Então, um prolapso ali de um ligamento posterior pode gerar um prolapso da parede posterior, um prolapso ali da parede medial, da parte do centro tendíneo pode gerar alguma alteração da parte uretral, da parede anterior, ou um prolapso, um ligamento mais posicionado no primeiro nível de suporte pode gerar alteração ali do útero ou do ápice vaginal. Então, dependendo da lesão desse ligamento, vão ter aí alterações em cada nível. E pensando que a musculatura de assoalho pélvico, ela dará também esse suporte para esses ligamentos, para que não sobrecarregue esses ligamentos, o TMAP ele é considerado como primeira opção não cirúrgica com grau de evidência nível 1. Olha só, o maior nível de evidência. E ele demonstra melhorar os sintomas de prolapso. O que significa sintomas de prolapso? Uma incontinência urinária, uma retenção urinária, uma retenção evacuatória ou também uma incontinência anal ou também alguma disfunção sexual. Então, vai alterar a qualidade de vida dessa mulher, às vezes essa paciente não vai conseguir ter uma relação ou vai ter uma urgência, uma perda urinária, não vai conseguir ir para a atividade física dela,
por essa alteração da qualidade de vida. E o TMAP ele visa melhorar essa função muscular, gerar força, gerar suporte para esses órgãos pélvicos, pela musculatura de assoalho pélvico. E outro ponto fundamental que as evidências já trazem e que a gente vai discutir isso também é a associação entre uma diminuição no ângulo da placa dos elevadores do ânus e um aumento do hiato dos elevadores e a presença de prolapso. Isso significa que a musculatura está ali mais hipotônica, significa que a musculatura não tem força, perdeu função, abriu ali o hiato e aquela abertura do hiato ela facilita a descida dos órgãos pélvicos, porque muito provável que já tenha uma alteração ligamentar e essa musculatura não está auxiliando como deveria. E as mulheres com prolapsos de órgãos pélvicos, ela tem 3 vezes mais comprometimento da musculatura de assoalho pélvico e danos também dessa musculatura em comparação com mulheres que não têm prolapso. Então, vamos pensar na nossa gestante, que ela já perde força e função ali só pelo peso do bebê. A gente já tem um aumento de pressão ali por conta dessa gestação, então já levando esses ligamentos em estiramento, e a gente já tem uma sobrecarga dessa musculatura ao longo de todo esse período. Então lá no pós-parto, onde essa minha paciente passou por um parto via vaginal, com um expulsivo prolongado, com uma lesão, ela pode sim ter alterações também daquela musculatura e piorar aquele quadro de prolapsos dos órgãos pélvicos. Então, no primeiro momento ali, naquele pós-parto, é fundamental a nossa avaliação e esse acompanhamento também do treinamento muscular, que a gente já vai conversar sobre ele. Uma revisão sistemática de 2021, que reuniu 21 artigos em uma meta-análise, mostrou que as dimensões do hiato dos elevadores são maiores, tanto em repouso quanto durante a valsalva em mulheres com prolapso. Então isso significa que esses elevadores eles não estão suportando como deveriam o peso dos órgãos pélvicos e principalmente numa valsalva, no aumento de pressão intraabdominal, essa musculatura ela perde suporte e os órgãos vão descer. E um aumento dessa área do hiato dos elevadores medido por ultrassom está associado a uma baixa pressão vaginal em repouso, medido com a manometria, e grandes lacerações no parto, após um parto por via vaginal traumático, resultam em uma redução de 50% de força muscular. Olha só, 50%. E aqui entra um ponto fundamental do nosso trabalho também na gestação. Porque se a gente trabalha bem aquela musculatura, mesmo que ocorra uma lesão dessa lá no parto, ela ainda vai continuar com uma força, uma funcionalidade melhor naquele pós-parto, em comparação com mulheres que não fizeram esse treinamento. Então, nosso trabalho de raciocinar em cima do tratamento do prolapso no pós-parto, ele já começa na gestação, em preparar essa musculatura com melhora de força, melhora de função, para preparar ela para o parto e para o pós-parto, já prevenindo aí um prolapso maior, né, ou um dano maior a esses ligamentos e musculatura. E mulheres com prolapsos de órgãos pélvicos com POPQ de 2, né, um estágio número 2, tem de 40% a 62% de redução de força muscular de assoalho pélvico, 53% de alteração de resistência da musculatura de assoalho pélvico e menor pressão de repouso vaginal, em comparação com as mulheres com POPQ 0 ou POPQ 1. POPQ é a classificação de prolapsos que a gente utiliza hoje, tá? É POPQ. Depois dei uma olhadinha também, que é uma classificação bem importante para a gente utilizar na nossa prática clínica. E ao medir a força
da musculatura de assoalho pélvico com manometria, um estudo de corte longitudinal descobriu que para cada aumento de 5 centímetros de água, tá, na pressão durante a pressão voluntária máxima, as chances de prolapso foram reduzidas em 13%. Deixa eu resumir tudo isso aqui para vocês. A gente viu que a força está reduzida, resistência está reduzida, pressão de repouso está reduzida. Então, eu não tenho nenhuma vantagem mecânica aí para facilitar o suporte dos órgãos pélvicos. Então, se a gente viu que essas mulheres com prolapso têm toda essa alteração, quando ela vem ali no pós-parto, além dessa avaliação que eu já falei para vocês, a gente precisa trabalhar muito essa musculatura e não pensar só em fibra lenta, porque eu preciso garantir suporte, mas eu preciso também trabalhar fibra rápida, eu preciso também trabalhar a coordenação daquela musculatura, porque a musculatura ela precisa de suporte, mas eu preciso também ativar aquela musculatura em situações de aumento de pressão, porque é naquele momento que o órgão ele vai em direção caudal e é naquele momento que a musculatura vai fechar o hiato dos elevadores e garantir suporte, garantir que aquela musculatura mantenha os órgãos na posição. É na posição anatômica? Se for uma paciente saudável, sem prolapso, sim. Mas se não for, ela vai garantir pelo menos um suporte daqueles órgãos para que não piore aquele quadro de prolapso dos órgãos pélvicos. Então, hoje a gente já tem bastante evidência mostrando aí que o treinamento da musculatura de assoalho pélvico ela vai ser eficaz tanto na prevenção quanto no tratamento de incontinência urinária, principalmente de esforço. Existem N artigos sobre isso e os mesmos mecanismos se aplicam com o efeito do TMAP para prevenir e tratar os prolapsos de órgãos pélvicos. E existem 2 mecanismos para explicar isso. O primeiro, que as mulheres aprendem a contrair conscientemente a musculatura de assoalho pélvico antes e durante o aumento de pressão intraabdominal e continuar a realizar tais exercícios, tais contrações como uma forma de modificação de comportamento para evitar a descida desse assoalho pélvico durante esses episódios de aumento de pressão intraabdominal. Aqui eu tô falando de fibra rápida, então eu preciso trabalhar fibra rápida também. 2. As mulheres são ensinadas a realizar treinamento de força regular para melhorar o suporte estrutural da região pélvica ao longo do tempo. Aqui eu tô falando de fibra lenta, de garantir suporte. Então, as 2 questões aqui envolvendo a musculatura eu preciso trabalhar. Essas 2 hipóteses, elas coexistem, então a gente não tem só uma ou outra, a gente tem as 2, porque uma contração voluntária da musculatura de assoalho pélvico, ela vai contrair esse ato dos elevadores, estabilizando o assoalho pélvico em uma posição mais elevada. Isso vai resultar em um efeito imediato durante a contração da musculatura de assoalho pélvico para levantar esses órgãos e estabilizar toda a região. E isso também pode ter um efeito a longo prazo. Por quê? Porque o treinamento de força de assoalho pélvico tem se mostrado para promover a hipertrofia dos músculos-alvo, dos músculos do assoalho pélvico, aumentando constrição do hiato dos elevadores, encurtando a musculatura de assoalho pélvico, garantindo o melhor torque, o melhor suporte dessa musculatura e levantando essa musculatura de assoalho pélvico e revertendo até alterações provocadas pelo prolapso dos órgãos pélvicos, como uma urgência miccional, como uma incontinência urinária de esforço ou uma retenção urinária. Então, são essas situações de elevação dessa parede que vão reduzir esses sintomas de prolapso. Então, esse é um efeito fundamental, tanto
a curto prazo, em garantir o fechamento dessas estruturas para evitar uma perda urinária de esforço, mas também a longo prazo, porque assim eu vou trabalhar ali o suporte dessa musculatura, o suporte dos órgãos pélvicos para evitar um surgimento ou uma piora do quadro daquele prolapso. Alguma dúvida até agora? Vamos lá. Então foi demonstrado já para nós profissionais que o TMAP ele vai melhorar significativamente os sintomas de prolapso e as queixas associadas dessa disfunção, porque são inúmeras queixas, não só de disfunções pélvicas, mas também de peso em baixo ventre, dificuldade para caminhar, dificuldade para colocar uma roupa. Imagina que esse órgão ele pode prolapsar completamente e ficar aquela parede, aquela mucosa vaginal em contato com alguma superfície. Então, uma paciente que era praticante de bike, ela não vai conseguir fazer mais aquela atividade, ela vai sentir desconforto ali naquele momento. Então, a gente vai, através do nosso treinamento, melhorar esse suporte e trabalhar aí para evitar uma piora de todo esse quadro. E olha só, a gente tem hoje uma evidência mostrando que o treinamento da musculatura de assoalho pélvico pode reverter em um estágio o prolapso de órgãos pélvicos. O que significa isso? Que aquela paciente que tinha um prolapso grau 2, ela pode aí partir para um grau 1 de prolapso. E por que disso? Porque a gente vai garantir o suporte daquela musculatura, a estabilização daquela região e a elevação daqueles órgãos pélvicos. Claro que isso é a longo prazo, mas eu preciso trabalhar de forma constante aquela musculatura para garantir esse efeito. Esse efeito a gente não consegue da noite para o dia, tá? Esse efeito é a longo prazo, a gente já vai conversar sobre isso. Mas isso ainda não está totalmente claro, porque existem N variáveis aqui para se estudar, mas alguns estudos estão demonstrando isso pra gente, tá? Que é um futuro bem promissor aí para o treinamento da musculatura de assoalho pélvico. Então, dada a essa alteração de morfologia, de anatomia que esse treinamento vai gerar, a gente tem aí resultados que podem acarretar em redução dos níveis de prolapso. Então, reduzir em 1 grau esse prolapso, que é maravilhoso, né? Então, isso melhora a qualidade de vida, isso reduz sintomas. Então, para essa paciente vai ser algo incrível nesse tratamento. Vamos lá. Então, um TMAP regular, o treinamento da musculatura de assoalho pélvico e uma intervenção precoce para não ter um desenvolvimento aí desse prolapso, um agravamento desse prolapso, seria o melhor investimento em saúde para reduzir aí o sofrimento e o custo dessa prevalência de disfunção entre as mulheres, porque o prolapso das disfunções pélvicas, ele é o que está mais gerando aí custos para o sistema de saúde, o sistema privado, porque ele vai acarretar em procedimento cirúrgico, né? Então, como a gente trabalha com gestantes e com puérperas, é muito importante que a gente já inicie esse trabalho de prevenção ainda na gestação, porque a própria gestação já é um fator de risco para o prolapso. Então, a gente precisa trabalhar desde o estágio inicial dessa gestação para melhorar o suporte dessa musculatura, o fechamento ali daquele ato e para que a gente tenha aí um trabalho a longo prazo até esse pós-parto. Porque a gente viu que o parto em si, ele pode acarretar em redução de força e de função. Então, para a gente voltar a esse trabalho e já garantir esse melhor suporte da musculatura e suporte dos órgãos pélvicos. E pensando em exercício,
Existe uma relação de dose e resposta, com doses mais intensas e programas supervisionados mostrando melhores resultados para nossa paciente, tanto para sintoma quanto para estágio de prolapso. O que quer dizer isso? Que quanto mais exercícios essa paciente fizer por um tempo maior, ela vai ter melhores resultados. Já vou explicar para vocês o que isso significa, em quanto tempo, né, que significa aqui a longo prazo, tá? Já vou falar sobre isso. Mas antes de falar sobre o treinamento em si, eu quero falar para vocês sobre o que os fatores de risco nos mostram ali para esse raciocínio. Então, vários são fatores de risco para o surgimento do prolapso e todos esses fatores de risco, eles contribuem para o enfraquecimento desse tecido conjuntivo, do colágeno, causando aí a descida dos órgãos pélvicos através dessa parede vaginal. Há fatores predisponentes e fatores que a gente pode modificar. Então, primeiro, fatores predisponentes e não modificáveis, incluindo raça, gênero e constituição genética. Constituição genética é o que a gente está vendo mais na literatura, mostrando aí alterações do colágeno. Então, mulheres que têm histórico familiar de prolapso, ela tem mais chances de ter um prolapso, porque isso pode ser genético. Então, primeiro ponto, isso a gente não consegue modificar na nossa prática clínica. Segundo, fatores modificáveis, onde a gente consegue intervir de forma preventiva ou como tratamento. Primeiro, ocupação. Pacientes que trabalham com a atividade física, por exemplo, uma professora de jump. Essa paciente, ela vai ter muito mais chances de desenvolver esse prolapso. Essa paciente, ela não pode parar essa atividade, ela trabalha com isso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa preparar aquela musculatura para esse treinamento. Claro que ao longo do tempo, ela pode ter um prolapso. Por quê? Ao longo do tempo, aqueles ligamentos vão sofrendo tensão constante e aquela musculatura tem que estar muito bem preparada para suportar essa lesão ligamentar. Então, primeiro ponto, ocupação. Ocupação a gente não consegue trabalhar diretamente, a gente não consegue ali tirar a paciente daquele trabalho, mas a gente consegue facilitar aquele treinamento para minimizar aqueles riscos. Segundo aqui, obesidade. Obesidade é um fator de risco também para o prolapso, pelo aumento de pressão intraabdominal, pelo aumento de peso em cima desses órgãos, tensionando também esses ligamentos. Terceiro, tabagismo. O tabagismo pela tosse crônica, então a gente tem a tosse sobrecarregando aqueles ligamentos, e segundo também pela alteração de estrogênio, a gente perde estrogênio em virtude aí da nicotina. Esse estrogênio também vai alterar toda a mecânica ligamentar e muscular, acarretando aí nos prolapsos. E outro, fatores infecciosos, fatores que alteram ali toda aquela região. Os mais predominantes hoje falados são obesidade, tabagismo e parto. O parto por via vaginal com lesão, não é todo parto. Parto com lesão, com dano vascular, com dano tecidual, dano neural, com um expulsivo prolongado acima de 3 horas, ele pode sim danificar aquela musculatura. Porém, a cesariana não é fator de proteção para esses órgãos e assoalho pélvico, ela não é comprovada ainda. O parto por via vaginal, ele tem um efeito aí de alterações, mas quando é com uma lesão nessa musculatura. Então, não é todo parto que vai gerar, ele não é o vilão, até porque a própria gestação já tem aí um impacto bem importante nessa musculatura e nos ligamentos. Dúvidas até agora? Bastante coisa pra gente conversar ainda, hein?
Uma dúvida que surgiu nas caixinhas, que antes de falar sobre treinamento eu quero responder para vocês. E os pessários? Os pessários podem ser aliados no nosso trabalho? Ou a paciente só coloca o pessário e não precisa de fisioterapia pélvica? Não, pelo contrário. O pessário, ele é uma órtese, né? Ele está ali para minimizar o impacto daquele prolapso para nossa paciente. Então, ele vai colocar ali o órgão numa posição para minimizar uma urgência, uma perda urinária, minimizar um desconforto na relação. Ele vai ser utilizado quando essa paciente ela não tem uma indicação cirúrgica ou quando ela quer postergar aquela cirurgia, né? Ou não tem condição clínica para realizar aquela cirurgia. Mas o pessário ele é uma órtese, não justifica a paciente não fazer a fisioterapia pélvica. Até porque a fisio é evidência número 1 para o trabalho aí com prolapso. Outra questão que surgiu nas perguntinhas sobre a cirurgia. A paciente que faz cirurgia, ela não precisa de fisioterapia? Olha só a pergunta. Muito pelo contrário. Hoje a gente sabe que a taxa de recorrência dessa cirurgia, a taxa ali de um retorno desse prolapso é de 30%. Então esse prolapso ele pode estar associado aí a alterações de toda essa região, mas uma cirurgia também pode ter efeitos adversos. Então a gente vai ter sim alterações ali dentro daquela pelve, né? Alterações ligamentares. Eu posso piorar um quadro de incontinência depois de uma cirurgia e tem uma taxa de recorrência grande, cerca de 30% desses prolapsos podem voltar depois dessa cirurgia. Deixa eu só responder aqui. Prolapso recorrente grau 2 logo após a cirurgia. TMAP pode reduzir? Márcio, o TMAP pode reduzir até 1 grau, então pode retornar para 1 esse prolapso, né? Porém, a gente tem que verificar o porquê dessa recorrência, né? Como eu ia falar sobre essa recorrência aqui, a gente já aproveita e responde a tua perguntinha. Porque quando eu tô falando de recorrência, quer dizer que eu não tirei aquele fator de risco, que pode ser pegar peso, que pode ser... eu atendi uma paciente, olha só que caso interessante, que ela trabalhava num pet shop, então ela pegava cachorros super grandões, ela era pequenininha e ela pegava muito peso no dia inteiro dela. Aquela ocupação dela estava provocando aquele aumento de pressão intraabdominal, só que ela não saiu daquela atividade. E ela já estava na sua 3ª cirurgia. Por quê? Ela não tinha o suporte daquela musculatura, ela só colocava, né, um sling, uma tela, só que embaixo não tinha nada sustentando. O sling ou a tela, por conta ali da pressão intraabdominal, também vão perdendo a sua função. Só que a musculatura de assoalho pélvico não estava dando aquele suporte adequado e o órgão vai descendo novamente. Depois, na 3ª cirurgia, ela iniciou o trabalho. Então, a gente conseguiu estabilizar bem aquela musculatura e aqueles órgãos pélvicos. Só que já foi na 3ª cirurgia. E essa cirurgia não é só uma cirurgia. Ela tem efeitos adversos para toda essa região. E muitas pacientes podem piorar o quadro delas. Tá? Então, o TMAP ele pode ajudar, só que a gente tem que ver o porquê dessa recorrência. Então, trabalhar bem com isso, trabalhar bem o treinamento comportamental. A paciente faz muita atividade física. Lá no prolapso, no pós-parto, a paciente jovem faz crossfit, ela tá pegando muito peso com apneia. Então, a gente melhorando todo esse comportamento dela, a gente também consegue reduzir aí esses sintomas e impedir que esse grau de prolapso avance, tá? Isso tudo é muito importante para a gente trabalhar. Deixa eu ver quais os riscos do uso de pessários. Os pessários, eles podem gerar lesões ali da mucosa. Então, por isso que
Em alguns pontos ele sempre vai ser avaliado quando necessário, porque se ele ficar muito tempo ali naquela mucosa, ele pode lesar também, tá? Então depende como essa mucosa está, depende quanto tempo a paciente vai ficar com esse pessário. Então são N fatores para analisar, tá? O melhor é a fisioterapia, só que nem sempre a paciente vai conseguir manter aí os órgãos na região só com a fisioterapia pélvica, dependendo do nível desse prolapso, tá? Claro que a gente sempre vai associar, mas a gente sempre tem que analisar caso a caso. Outro ponto, olha só, que interessante esse dado. No segmento de 5 anos de um estudo, eles relataram que a taxa de falha cirúrgica de um prolapso foi de 61,5% a 70,3%. Falha cirúrgica inclui o prolapso já descer logo em seguida, incontinência urinária ou piorar ou continuar, tá? Então, teve até uma aluna que me encaminhou um caso falando: prof, mas a minha paciente acabou de fazer a cirurgia, ela já tem um prolapso de novo. Pode ter porque já teve uma falha ali. Mesmo reposicionando aquele órgão, o órgão não foi totalmente para a posição anatômica, tá? E olha só, para a gente finalizar essa live, o que vai definir o sucesso do nosso tratamento do prolapso dos órgãos pélvicos ali no pós-parto? Vamos lá, vamos entender ponto a ponto aqui o que a gente vai ter que fazer para ter sucesso nesse trabalho. Então, o sucesso a longo prazo de um programa de treinamento muscular depende da manutenção. O que isso significa? Que a paciente vai ter que fazer exercício para a vida toda. Não existe alta da fisioterapia pélvica nos casos de prolapso. A gente precisa trabalhar com ela a longo prazo. Eu não posso prometer que a minha paciente em 10 sessões vai ter redução do quadro dela, tá? Redução do nível desse prolapso e não vai perder mais urina, não vai ter nenhuma outra alteração. Eu não posso prometer isso porque o tratamento do prolapso é a longo prazo. Márcia, eu já vou te responder sobre tempo, tá? A gente já vai falar sobre tempo. Então, quando as mulheres elas são deixadas sozinhas, isso quer dizer que eu dei alta hoje, eu não vou monitorar essa minha paciente e ela vai ficar fazendo o exercício que ela bem entender. Ela vai continuar com os exercícios que eu passei para ela a vida toda? Será que aqueles exercícios vão estar ainda fazendo efeito para ela? Ou será que ela vai manter aqueles exercícios para a vida inteira? Então a gente precisa dar incentivos. E isso é um desafio para nós, porque tem pacientes que vão fazer bonitinho? Vão. Tem pacientes que vão fazer todos os dias? Sim. No entanto, pacientes de prolapso, a gente vai dar uma alta monitorada. Assim como a gente faz com a puérpera sem disfunção, a gente também vai trabalhar aqui com prolapso. Então, ela teve uma melhora, a gente vai dar alta para ela. Só que essa alta, ela começa com uma sessão espaçada a cada um mês, depois 3 meses, depois 6 meses e depois a cada um ano. Porque eu preciso monitorar, eu preciso verificar como está a aderência, eu preciso verificar como está o nível daquele prolapso e também como está a aderência àqueles exercícios. Então, esse é um ponto fundamental para a gente raciocinar nesse trabalho aqui com o prolapso. Então, a promoção, de falar sobre o TEMAP, de levar esse TEMAP para as mulheres, para a saúde da mulher, deve incluir estratégias para apoiar a construção desse treinamento em programas gerais de exercício. O que quer dizer isso? Incluir na rotina. Incluindo na rotina, a gente vai conseguir uma aderência muito maior dessa paciente. Porque se eu só disser para ela deitar para fazer o exercício, ela não vai fazer por muito tempo. Se eu
disser para ela que lá na atividade física ela vai trabalhar aquela musculatura, quando ela pegar o bebê ela vai trabalhar aquela musculatura, como a gente falou lá na live de terça, eu preciso adequar aquela nova rotina dessa mulher, a nova rotina com o bebê. Isso inclui também um prolapso tratando diversas idades. Eu preciso adequar as atividades de vida diária. A paciente vai estender roupa, ativa a musculatura, vai lavar louça, ativa a musculatura, para que a gente consiga trabalhar esses músculos ao longo do dia dela e não precisar parar para fazer aquele exercício. E olha só, falando de tempo de tratamento agora. Um estudo de 2019 recomendou que o treinamento muscular de assoalho pélvico supervisionado, ele dure pelo menos 16 semanas. 16 semanas é o que é recomendado de trabalho para esse prolapso. Pelo menos 16 semanas. Para mulheres com prolapso POPQ 1 ou 2. Tá? Por que eles falam muito em prolapsos 1 e 2? Porque prolapsos grau 3 e grau 4, eles têm maior indicação cirúrgica. Então, nosso trabalho vai se concentrar em preparar essa mulher para a cirurgia e atender no pós. Mas o prolapso grau 1 e grau 2, a gente pode manter esse prolapso assim só com a físio, tá? Então, isso aqui é um ponto muito importante para a gente sempre falar para paciente também. E agora eu trouxe para vocês algumas recomendações clínicas de um estudo de 2022 para o tratamento de prolapso. Então pega o caderninho aí para anotar, porque tem bastante informação, é um passo a passo para a gente trabalhar com essas pacientes. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Primeira recomendação: fornecer informações adequadas sobre o assoalho pélvico, sobre fisiologia, sobre o exercício e evidências de como o TMAP pode melhorar a morfologia de assoalho pélvico e o prolapso. Explicar tudo para a paciente. Tudo o que está acontecendo com ela, os efeitos daquele treinamento, por que ela tem que fazer aquele treinamento. Esse é o ponto número 1 dessa recomendação. Segundo, explicar a técnica adequada de contração desse assoalho pélvico para a mulher conseguir fazer essa contração de forma voluntária, de forma correta. E a gente vai identificar essa correta contração, seja através de palpação digital, manometria, dinamometria, ultrassom, seja qual ferramenta você usar. Mas eles recomendam também a palpação vaginal, então se você não tem equipamento nenhum, você consegue fazer essa avaliação e dar feedback imediato do desempenho da paciente. Então falar, isso, ótimo, é isso que eu quero, tá ótima essa contração, sustenta, mantém, isso aí. Então dar esse estímulo para a paciente entender que o que ela está fazendo está correto. Terceiro, usar medidas de resultado validadas para avaliar os sintomas de prolapso. O que significa isso? Usar questionários. Então, a gente na nossa prática clínica deve usar ferramentas validadas para avaliar o impacto desse prolapso na qualidade de vida, em gerar sintomas. Vamos avaliar também o estágio do prolapso com a palpação digital através do POPQ. E eu vou explicar para vocês sobre o prolapso e a avaliação lá na aula número 3 da Master Physio, então por isso que não dá para perder esse evento. E comorbidades antes e depois desse tratamento. Então, por exemplo, a minha paciente tem prolapso e tem incontinência urinária de esforço. Eu posso incluir o ISIC-SF aí nessa avaliação para avaliar o impacto dessa incontinência junto desse prolapso. Então, é uma ferramenta que a gente pode utilizar. Quarta recomendação: oferecer visitas semanais individuais ou treinamento em grupo com um fisioterapeuta por pelo menos 6 meses, com um adicional treino em casa.
Então não dá para prometer que em 10 sessões a gente cura a paciente. Aqui eu preciso de 16 semanas de treinamento ou esses 6 meses, tá? Então a gente precisa aí sempre acompanhar a longo prazo essa paciente com treino adicional em casa. Então não dá para só ir na fisioterapia e esquecer desse treinamento fora ali do consultório. Quinta recomendação: ensinar as mulheres com risco de prolapso ou com prolapso estratégias para reduzir a pressão intraabdominal durante as atividades de vida diária. Ensinar a respirar adequadamente, ensinar a ativar o abdômen, ativar o assoalho pélvico lá na atividade, pegando o bebê, em situações do dia a dia dela, na evacuação. Tudo isso depende de nós explicarmos ali para a nossa paciente. Sexta recomendação: utilizar estratégias motivacionais para favorecer a adesão. O que significa isso? Mostrar que está dando resultado para ela continuar fazendo os exercícios. Se ela não vê que está tendo resultado, ela não vai seguir, ela vai parar aquele treinamento. Sétima recomendação: os regimes de treinamento de força devem seguir os princípios gerais de treinamento muscular. E aqui eles passam algumas recomendações de exercício. Isso aqui é um protocolo, a gente sempre tem que adequar a avaliação da nossa paciente, mas eles trazem 3 séries de 8 a 12 repetições máximas, pelo menos 3 a 4 vezes na semana e continuar por pelo menos 4 meses, tá? Então, isso aqui é uma recomendação do estudo, adeque a avaliação da sua paciente. Oitava recomendação: registrar a adesão do TEMAP supervisionado e domiciliar. A paciente pode anotar num diário ou quando ela chegar na nossa sessão a gente vai questionar se ela fez aquele treinamento, quantas vezes ela fez aquele treinamento, para a gente monitorar também aquela adesão. Nona recomendação: avaliar as variáveis da musculatura de assoalho pélvico, como valor de repouso, força de assoalho pélvico, resistência, todos os parâmetros lá do Perfect antes e depois do tratamento, porque a gente precisa monitorar se existiu evolução ali naquele treinamento. E última recomendação: recomendar um programa de manutenção desse treinamento. Manutenção quer dizer o quê? Para sempre, tá? Quer dizer que a paciente vai fazer exercício para sempre. Não existe parar de fazer exercício. Ela vai ter que manter aquela musculatura íntegra, funcional, para dar conta daquele suporte. E aqui eles também trazem pra gente uma recomendação de exercício. Sempre falo, adeque a sua paciente, a avaliação dela, porque aqui são 8 a 12 contrações rápidas, 1 a 2 vezes por semana. Isso aqui eu acho pouco, ele só está trabalhando fibra rápida, mas ele já falou ali de fibras também lentas, então a gente também vai trabalhar aqui em conjunto sempre, tá? Não existe só trabalhar fibra lenta, só trabalhar fibra rápida. Não, eu preciso trabalhar todo o conjunto que a minha paciente precisa ali através de uma avaliação. Amanhã eu vou colocar no meu feed todas essas recomendações para vocês salvarem e também usarem no consultório de vocês. E esse artigo que recomenda tudo isso vai estar no story amanhã para vocês também, para poderem baixar e para poderem estudar ele completo. Dúvidas, pessoal? Bastante informação nessa última live de aquecimento. Todos os dias ou dias intercalados. Márcia, o que eu costumo fazer bastante com as minhas pacientes é intercalar o tipo de contração. Então eu trabalho coordenação num dia, no outro dia eu trabalho fibra rápida, no outro dia eu trabalho fibra lenta. Para ela não bagunçar aquele treinamento e para ela conseguir se concentrar bem naquele treinamento.
Porque se ela trabalhou fibra rápida, quando ela for trabalhar fibra lenta, ela pode fadigar aquela musculatura. Então eu sempre estou intercalando para a paciente melhorar aquele treinamento, conseguir aderir melhor. Geralmente eu divido em dias da semana. Segundas e quartas faz esse, terças e quintas esse, sábados e domingos outro exercício. Então a gente vai intercalando nos dias da semana.